Boa noite, meus queridos. Boa noite, todo mundo. Hoje, como vocês devem estar estranhando, né? Numa semana tão difícil, o Toxic também ficou sem o nosso camisa 10 hoje, né? Mas a braçadeira hoje passa para o nosso Daniel Passarella, na verdade. Passa para aquele que joga sempre com toda a classe do mundo, né? E que tem a raça de um hermano, né? E queria desejar boa noite a todos. Primeiramente, falar com ele, Matheus Takahashi. Boa noite, grande Marcelo. Boa noite, Tito. Boa noite, João. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente hoje, nesse programa que vai ser mais uma homenagem a um dos grandes ídolos do futebol mundial, né? E não esquece de compartilhar conosco o que você acha, o que você achou do programa e tudo mais. Enfim, só para compartilhar conosco as suas ideias. Muito bem, Matheus. Falar com ele agora é o nosso craque da meiuca, craque da igreja e do culto também, João Felipe. Eu não sei que igreja é essa que tu tá pensando que tu me vê, velho. Mas você falar que tu tem a raça de um argentino, logo você que nunca deu um carrinho na sua vida, é um absurdo. Boa noite, companheiros. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem nos assiste. Marcelo, vai se fuder, velho. A inveja é algo mortal, né? Falando em coisas mortais, vamos falar do nosso camisa 9 na beca de Mário Kempis. Por favor, Tito Abayomi se apresente. Ele é o 11, atacante móvel. Boa noite, galera. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Matheus. Boa noite, João. Hoje estamos aí desfalcados do nosso grande camisa 10, né? Mas guardaremos as homenagens para um camisa 10 maior do que o nosso. É isso, muito obrigado, Titinho. E falando em igreja, não é, João Felipe? Hoje nós vamos falar de alguém que é um deus, na verdade. Estamos falando hoje de uma perda irreparável que a gente teve na história do futebol mundial. Essa semana, Diego Armando Maradona nos deixou. E queira você goste ou não, e se não goste, a gente não liga, certo? Se não gosta, a gente não tá nem aí, porque aqui no Toxic todos nós somos fãs e adoradores de Diego Armando Maradona, e foi uma perda muito difícil que nós passamos essa semana. É um craque do futebol, é um craque fora dos campos, e eu vou começar citando outro gigante latino que vai falar sobre ele, que é o nosso querido amigo Eduardo Galeano, né? Mais do que clichê, mas é preciso falar. Diego Armando Maradona foi adorado não apenas por causa de seus prodigiosos malabarismos, mas também porque era um deus sujo, pecador, o mais humano dos deuses. Qualquer um podia reconhecer nele uma síntese ambulante das fraquezas humanas. Mulherengo, beberrão, comilão, malandro, mentiroso, fanfarrão e irresponsável. Mas os deuses não se aposentam, por mais humanos que sejam. Ele jamais conseguiu voltar para a anônima multidão de onde vinham. A fama que o havia salvo da miséria tornou-o prisioneiro. Maradona foi condenado a se achar Maradona e obrigado a ser estrela de cada festa, o bebê de cada batismo e o morto de cada velório. E eu queria, com essas belas palavras de Eduardo Galeano, passar a bola primeiro para você, Tito Abayomi, e dizer qual é o tamanho do Maradona no futebol mundial e que, para quem não sabe, se você puder explicar e dizer quem foi o Diego Armando Maradona para o futebol mundial. Então, só comentando aqui o que você falou um pouco antes de passar a bola, que a gente aqui só fica na dúvida se a gente considera o Maradona maior dentro ou fora de campo, né? Porque muitos aqui são grandes apreciadores de toda essa fanfarronice que ele proporcionava, além de ser uma figura espetacular politicamente, né, que sempre se posicionava e nunca deixou outras pessoas querer tomar a sua posição que era de direito. Mas Diego, o Maradona, ele é o Deus, né? Como os argentinos gostam de dizer, os argentinos têm até religião onde o Maradona é o grande, é como se fosse Jesus, né? Cumpre as
partes de Jesus. E assim, é muito difícil a gente que não viu o Maradona jogar falar sobre ele, né? Porque quando a gente vai crescendo, a gente vai aquela coisa de ter que odiar alguém, odiar argentino, comparar com outros grandes jogadores. Então a gente sempre escuta que Maradona e Pelé, Pelé é maior que Maradona, e quando a gente é criança, a gente não tem a noção do que é o Maradona para a Argentina, nem do que foi o que é o Pelé no Brasil, né? Maradona na Argentina é mais do que um jogador de futebol da La Mano de Dios. Ele é o retrato de um país, assim. Ele é o maior argentino da história, né? Então, como mensurar a importância do maior da sua história em tão poucas palavras, em tão pouco tempo? É isso, Titinho Abayomi. Matheus Takahashi. Existe um ato de reparação histórica do imperialismo maior do que a mão de Deus? O que o Maradona fez na Copa de 86, meu amigo? Eu acho que ele fez justiça. Ele fez justiça em nome dos argentinos, né, até por conta da covardia que foi a guerra pelas Ilhas Malvinas. Mas só para não me estender muito nesse tema geopolítico, isso é uma amostra de como ele acabou fazendo, ganhando não apenas o carinho, mas a idolatria do povo argentino. Porque num jogo de Copa do Mundo, valendo vaga em semifinal, a Argentina tinha apenas um título à época, e a Inglaterra, justamente por conta desse conflito, foi vista como o principal adversário da Argentina. Tanto que lembro que algumas reportagens contavam que algumas rádios argentinas não falavam o nome da seleção da Inglaterra, nem sequer referiam os jogadores ingleses como ingleses, do tanto de ódio que nutriram por eles por conta desse conflito. Aí o Maradona vai lá malandramente, espertamente, encaixa a mão bem aqui pertinho da cabeça para tentar vencer o goleiro Chilton. O Maradona, que provavelmente era menor do que eu, menor que do tamanho do Marcelo, cabeceando, tirando do goleiro. Nossa, aquilo é simplesmente poético. Para minutos depois, né, ele fazer um gol simplesmente fantástico, né, driblar meio time da Inglaterra e garantir a vitória da Argentina, que levaria a semifinal e eventualmente ao título mundial, praticamente carregando o título do time da Argentina. E isso é só um pequeno trecho de toda a história que compõe, né, a biografia do Maradona. É apenas um dos muitos exemplos que que fizeram do Maradona o verdadeiro Deus, o verdadeiro Deus que ele acabou sendo. E isso porque a gente está falando no campo ainda. João Felipe, quando o Galeano profere as palavras, né, podemos reconhecer nele uma síntese ambulante das fraquezas humanas. Mulherengo, beberrão, comilão, malandro, mentiroso, fanfarrão e irresponsável. Eu só consigo lembrar de você. No caso, só falta a grandiosidade fora de campo, não é, meu amigo? Mas, falando justamente dessa grandiosidade fora de campo, nós temos que ressaltar o seguinte, eu queria que você falasse sobre isso. Muita gente tem se posicionado sobre a morte do Maradona, né? Querendo dizer, não, porque a gente não pode politizar a morte de alguém, a gente não pode ficar querendo colocar política no meio. Você falar uma coisa dessa, além de você ser um liberal safado, você está apagando uma parte do legado do Maradona, que se ele tivesse vivo, ele estava apagando o charuto no seu... Enfim. E eu queria que você falasse sobre o ídolo e o Deus que Maradona conseguiu ser fora de campo, enquanto humano. Primeiro, eu tenho muita admiração pelo Maradona, exatamente por esse lado humano que o Galeano fala, de ser beberrão, fanfarrão, a porra toda aqui, que, como o título já disse, todos nós do Toque somos grandes admiradores desse estilo de vida, apesar de não ser o mais saudável, mas todos nós somos admiradores. E dizer que quando alguém fala esse absurdo, essa falácia de que não se pode politizar a morte de uma pessoa,
e quando tenta tirar ou apagar esse lado do posicionamento de esquerda que o Maradona tinha, essa pessoa não está tendo o menor respeito à memória do Maradona, que cravou em sua pele 2 tatuagens dos 2 grandes líderes da Revolução Cubana, pelo qual ele tinha grande admiração. O Maradona, quando teve problemas de saúde, foi fazer tratamento em Cuba. O Maradona, quando foi na Copa de 90, ele ele conseguiu o apoio da torcida italiana em plena Copa na Itália, pedindo apoio a uma região que era descriminalizada por boa parte da Itália. Para quem não sabe, Nápoles, onde o Maradona jogou, fica no sul. O sul da Itália é extremamente descriminalizado, muito semelhante ao que acontece no Nordeste e Norte do Brasil. E ele falou, o Norte tem a mania de chamar os sulistas da Itália de terrones, que é como se fosse um nome pejorativo para quem trabalha da terra, para quem vive da terra. E ele, apelando para essa discriminação que os sulistas italianos faziam, ele conseguiu com que a Itália jogasse contra a Argentina e não se sentisse em casa numa Copa dentro de casa. Então, quem tenta falar isso é, no mínimo, como você disse, no mínimo mesmo, um liberal muito do safado, porque Maradona nunca escondeu seu posicionamento político, inclusive era ferrenho, constante em seus posicionamentos, defensor da esquerda, defensor da igualdade social, e para mim isso só engrandece ainda mais o ser que ele foi. Tudo bem, meu querido amigo Joãozinho. E é isso que eu queria ressaltar, né? Como a gente conversou aqui no Toxic, se a gente for falar simplesmente do lado futebolístico do Maradona, né? A gente vai ficar numa eterna discussão, enfim, de que ele foi um dos maiores jogadores da história, isso é indiscutível, né? Mas ficar discutindo os feitos dele dentro de campo, além da gente ficar se alongando, né? A gente vai sempre ficar caindo em comparações, coisa que a gente não quer fazer aqui, porque a gente quer ressaltar o lado que é menos ressaltado ou muitas vezes escondido de um ídolo, que é justamente quem ele é fora de campo, né? A gente tem que entender que o futebol é um fenômeno histórico, social e político que se dá na realidade, querendo ou não. O Maradona é um agente político, é um ídolo. A gente viu hoje as homenagens ao enterro do Maradona, que uniu torcedores de todos os times da Argentina na frente do palácio, certo? E Tito, eu queria falar para você que falta faz no futebol moderno hoje, no futebol da contradição, no futebol do dinheiro, um ídolo com a capacidade de mobilizar massas e se posicionar igual o Maradona. Eu não sei nem mensurar a falta que uma pessoa dessa faz no futebol hoje em dia, né? Porque, infelizmente, eu não vivi uma época onde os meus ídolos se posicionassem, né? E isso é muito doido, porque a gente saiu de uma fase de ditadura militar no Brasil, onde no final dela, né, vários jogadores brasileiros, inclusive contemporâneos, dentro de campo do Maradona, se posicionavam, tinham a coragem de pedir o voto, né, numa partida de futebol, uns caras como o Sócrates, que ia para cima de carro de som nos comícios e falava e defendia o seu ponto. E hoje em dia a gente sente uma falta disso, né? Porque quem é o cara da nossa geração que se posicionou? Quem é o cara da nossa geração que decide dentro e fora de campo? Então, acaba que cria uma lacuna, né? Um distanciamento entre a gente e possíveis ídolos. Então, a gente tem que olhar para o passado para buscar isso. Então, a gente hoje em dia vê alguns poucos jogadores se posicionando sobre algumas questões, e falta, né? Vou até citar aqui o Richarlison, que joga no Everton,
e na seleção brasileira, que se posicionou sobre o problema vivido por quase um mês pela população do Amapá. Ele também chegou a se posicionar no caso do estupro, o estupro culposo, né, que foi um tema recente aí também. Então, faltam esses caras, né? E vou citar aqui também o nosso craque Neto, que somos grandes apreciadores também, que apesar de não ser mais jogador, se posiciona, né? Faz com que a sua posição seja ouvida. Então, é muito importante para toda uma geração de pessoas que saibam em quem se espelhar, né? E por mais que a gente tenha uma posição política bem definida, assim, não é possível que no meio do futebol não tenha essa divisão também, né, entre direita, esquerda, mas a gente nunca ouve os nossos, né? Eles são sempre silenciados por toda essa estrutura que existe de censura mesmo a pessoas e atletas que se posicionam. Matheus Takahashi, uma pergunta polêmica para você. Você, como admirador do futebol, sabe o tamanho que é o Maradona, né? E a influência que a gente está vendo de poder discutir essas questões de quem era o Maradona e principalmente o peso que era um jogador igual o Maradona durante a década de 80, por exemplo, em plena ditadura argentina, não é verdade? Que foi uma ditadura tão pesada igual a nossa também, como você tinha o título, ressaltou Sócrates, o próprio Reinaldo, que eram jogadores que se posicionavam em momentos políticos tão importantes, não é verdade? E a gente destaca mesmo que um jogador, ele não tem que ser grande só dentro de campo, né? Ele pode ser um grande ser humano também. E isso é muito importante porque os jogadores são pessoas influentes, não é verdade? A gente sabe qual é o peso de grandes ídolos hoje, como Neymar, na formação de crianças, em publicidade, em vários aspectos. E você acha que falta hoje, principalmente aos jogadores brasileiros, que têm essa capacidade de comunicação de massa, se posicionar? É medo que falta? É a estrutura toda que impede que eles façam? Ou jogadores, por exemplo, igual o Neymar, que são maiores do que a própria estrutura, têm capacidade de se posicionar, não se posicionam? E isso é um problema. Por favor. Isso é um problema simplesmente gravíssimo, né? Porque são jogadores que tentam ser... Que é um problema que esses jogadores têm quando eles tentam a fama, e acho que muita gente famosa faz, ao invés de tentar, como é que fala? Tentar nutrir e falar para o seu próprio público, ele tenta atingir o público todo, em vez de ser um público específico, né? E isso faz com que e ainda mais considerando a atual situação do Brasil politicamente, que boa parte da população se vê muito polarizada entre quem não apoia o desgramado do presidente e quem apoia o desgramado do presidente, e isso só para citar uma dessas pequenas polarizações. A polarização entre o fascismo e o centro, né? Exato, né? Não dá nem para falar de esquerda, direita, e isso porque o fascismo vai dizer que o centro é de esquerda também. Mas, enfim, para evitar justamente ser odiado por um grande público e ser amado por outro, muitos jogadores talvez evitem falar de política, evitem falar falar dessas temáticas para evitar esse tipo de represália. E quando fala, e mesmo quando fala, causa algum tipo de repercussão ou simplesmente dá um jeito de esconder, tipo quando o Ronaldinho apoia Bolsonaro ou quando o Neymar apoia Aécio Neves, enfim. Mas isso é outra coisa. Mas eu acho que realmente é muito importante quando você tem uma grande imagem, quando você tem a mídia chamada para si e quando você entende que você tem uma mensagem grande para se passar. Eu já citei isso em algum outro programa, eu não sei se está no YouTube, se a gente chegou a levantar para o YouTube, mas eu mencionei uma vez o Joaquim Phoenix, né, o ator que interpretou o Coringa no filme do ano passado, venceu o Oscar, e ele aproveitou o momento que ele foi receber a estatueta para discursar sobre o maltrato aos animais, sobre veganismo e tudo mais, porque para ele a luta contra a violência aos animais era uma luta importante o suficiente para se valer a voz dele.
E ele mesmo disse que tipo seria um desperdício se ele tivesse lá e não passasse uma mensagem. E tem muita gente que acha que é contra, que é tipo, você é famoso, você não sei o quê, você não teve dificuldade na vida, você não tem direito à opinião. Gente, primeiro que todo mundo tem direito a alguma opinião, independente de coisa ou outra, e entrar no mérito disso é outro detalhe também. Menos por fascismo, porque fascismo já não é opinião, isso aí é outra coisa. E sem falar que, tipo, o fato de você... E o fato do passado das pessoas não desqualifica, não deveria desqualificar ou qualificar uma pessoa para opinar. Tanto que eu quero até aproveitar esse momento para falar de outra grande pessoa que está aí, outro grande comentarista de futebol, outro grande ídolo do Corinthians também, que ultimamente também tem feito comentários bastante sóbrios e bastante importantes sobre não apenas sobre futebol, mas como também sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia, que é o Casagrande. Ontem o que sofreu o Casagrande no dia de ontem, né, depois da notícia do falecimento do Maradona, da passagem dele, não é brincadeira. E isso porque o Casagrande precisou fazer comentários em 3 canais diferentes, né, precisou falar na Globo, precisou falar na Globo News, precisou falar no Sport TV, nas 3 vezes sobre o Maradona. E uma coisa que os dois têm em comum é justamente que eles são dependentes químicos. E, cara, a luta contra a dependência química é uma luta bem árdua, porque você sofre muito preconceito em cima disso. Até hoje, até ontem, estava até lendo os comentários, talvez para me torturar, porque as pessoas falavam mal do Casagrande por conta do seu histórico dele com as drogas. E sabe, isso é muito absurdo. E pelo menos eu tenho por mim que a passagem do Maradona tem que ter esse tipo de mensagem. Porque a questão das drogas, até para tentar falar um pouquinho dessa questão das drogas e tentar encerrar o meu comentário, velho, isso é uma questão de saúde pública. O Maradona morreu ontem, teve a comoção toda, mas tem muita gente que com muito menos fama, com muito menos dinheiro, com muito menos fãs, que estão morrendo todo dia, para as drogas. E até compartilho minha empatia pelo Casagrande, porque deve ser muito difícil ver isso. O Casagrande entende que poderia ter sido ele, por exemplo. Poderia ter sido ele quem tivesse falecido. E isso é simplesmente triste de entender, né? Mas enfim, né? Eu acho que, para encerrar de vez, né, eu acho que é muito importante a gente ter alguém que passe uma grande mensagem. Eu acho que até vendo a questão do Casagrande e do Neto, eles aproveitam a mídia que tem para passar mensagens importantes para a população, e eu acho que se a população tiver juízo e parar com esse preconceito bobo, tipo, mas o Neto fala bobagem toda vez sobre o Corinthians, mas o Casagrande também é outro drogado. Tem que parar com isso. Se parar com isso e ouvir direito o que eles falam, eu acho que o Brasil tem muito que aprender não apenas com esses dois, mas com muitos outros comentaristas que falam sério. É isso, Matheus. Belas palavras. Essa foi a primeira vez que eu vi você dar um carrinho em alguém, né? Foi um carrinho com argumentos, mas foi belas palavras em relação ao que foi colocado sobre o Casagrande, né? Ele já deu carrinho no Dani Pança, porra. Ele errou, no caso, porque ele foi driblado. Mas deu. Mas é isso, né? Voltando àquele que poderia ter estragado a carreira do Maradona, e eu não tô falando da questão de dependência, eu tô falando de você, João Felipe, porque jogar com alguém que joga com a cabeça baixa e com a displicência que você joga poderia ter estragado até a carreira de um grande craque igual o Maradona, né? Se você tivesse jogado ao lado dele. Mas o que eu quero falar, né, é o seguinte: Diego Armando Maradona, um garoto pobre do bairro de Lanús, que pelo seu futebol extraordinário ascendeu a grande estrela que ele é, dentro e fora de campo, né? Enfrentou o problema da dependência, igual o Matheus Takahashi falou. Só que esse é o caminho comum de muitos jogadores de futebol. São meninos que saem das periferias, né, das grandes cidades do interior, saem em condições muito pobres, né? Muitos assim, pais que fazem peleja para levar os filhos aos treinos, e essa é uma história comum de vários jogadores de futebol, né? A maioria deles normalmente vem. E aí eu quero te fazer essa pergunta. Falta consciência de classe
a fama tira essa capacidade do jogador de refletir, porque muitos deles sempre gostam de bater no peito, de dizer eu me orgulho de onde eu vim. E às vezes, por exemplo, igual a gente falou do Richarlison, né? Ok, a gente sabe de onde você veio, mas quando é que você tem usado a sua voz para defender aqueles de onde você veio? Na verdade? E principalmente para falar justamente dessa campanha que existe contra o Maradona, né? Enfim, contra o Casagrande, de querer desqualificar eles enquanto jogadores, enquanto comentaristas, né? Pelo caso da dependência química, principalmente. Então, primeiro, faltar consciência de classe falta, porque falta para 99% da população mundial. Mas, assim, quando a gente está falando dos meros mortais, vamos dizer assim, quem não ganha 200 mil por mês, e 200 mil por mês é um jogador mequetrefe da Série A, que ganha, cara, quando você ganha 200 mil reais por mês, você tem condições de fazer o seu trabalho, ter um carro bom, ter uma casa boa, você tem condição de chegar em casa e ir atrás de conhecimento. Então, assim, é uma consciência de classe diferente da consciência de classe da maior parte dos trabalhadores brasileiros, porque a maior parte dos trabalhadores brasileiros não tem condições de ir atrás de conhecimento, de entender o que é essa consciência de classe, o que é o movimento das lutas sociais. E fica muito preso às formas mais fáceis de informação, que são formas do sistema. Veículo de massa, Rede Globo, e a gente sabe como esses meios de comunicação funcionam. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo jogadores igual o Richarlison, que seguem um caminho diferente. O problema é que, se a gente for pensar do futebol brasileiro, qual é o jogador que tem esse posicionamento que o Richarlison tem? Eu não consigo pensar em nenhum outro, da atualidade. Eu não consigo pensar em nenhum outro. Igor Julião. Aí você me pegou, desconheço. Mas assim, você pega os grandes craques, você pega a seleção brasileira, ninguém se posiciona. Quando se posiciona, é defendendo o Black Lives Matter, que é importante, é um movimento importante. Mas, cara, eles vieram de um país que sofre muito mais discriminação, que tem uma quantidade de negros morrendo absurda, em que o negro é espancado quase que até a morte, na verdade, no dia da consciência negra, e você não vê um posicionamento sobre isso. Você vê eles se posicionando quando um cara dos Estados Unidos morre, e aí tem toda uma comoção, tem toda uma mídia muito maior do que tem por um brasileiro. Então, acho que é um problema muito grande. Acho que a parte deles falarem que tem orgulho de onde eles vieram, eu acho interessante falar que tem orgulho. Mas eu queria ver esses caras tentarem mudar o lugar de onde eles vieram. Porque, assim, beleza você ter orgulho de onde você vem, mas você tem que entender que aquela não é uma realidade saudável para a maior parte das pessoas. Você tem que tentar mudar aquilo, você tem que tentar melhorar a vida daquelas pessoas. Então você vê vários jogadores, principalmente de origem africana na Europa, que são capazes de movimentar toda a economia da pequena cidade que eles surgiram. Cara, isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Agora, na boa, você pega os grandes jogadores brasileiros, não fazem nada, e quando fazem é um posicionamento completamente errôneo em termos de apoiar políticos que não ajudam de onde eles vieram, entendeu? A gente tem um histórico enorme de jogadores que apoiam políticos que viram as costas para pessoas como eles eram antes do futebol. E em termos da dependência química, eu acho que é um problema muito grande, porque, primeiro, dependência química a gente tem que aceitar que é um problema de saúde pública. É um problema em que o Estado tem que tomar conta, tem que trabalhar em cima disso, e a sociedade tem que perder esse preconceito, tem que tirar o pensamento de que
quem se envolve com droga é gente da cabeça fraca. Isso não é verdade. Não é verdade. Até porque tem muita gente dependente química que nem sabe que é dependente química. Tem muito alcoólatra que é alcoólatra e não sabe que é alcoólatra. Tem muita gente que é dependente de medicamento e não sabe que é dependente de medicamento. Então, a primeira coisa, muita gente que é dependente de tabaco e não sabe que é dependente de tabaco. Isso também é dependência química. Então, a primeira coisa é aceitar. Dependência química é um problema de saúde pública. A gente tem que tirar essa cabeça de que dependência química é só para pessoas que usam crack, metanfetamina, cocaína. É também para essas pessoas geralmente estão no estado mais crítico e precisam de uma ajuda mais urgente. Mas a dependência química ela é muito abrangente, e quando a gente fala de dependentes químicos do futebol, cara, eu acho difícil de pensar em que pelo menos 30% dos jogadores dos grandes nomes do futebol brasileiro não sejam dependentes químicos de, por exemplo, álcool. A gente tem exemplos clássicos, como, por exemplo, o Casagrande, esqueci o nome do garoto que iniciou no Botafogo, fez o gol no São Paulo em 2009, Jobson, isso. Acho que são os dois maiores nomes que me vêm à cabeça, e os dois com dependência química para o Garrincha, o alcoolismo também. Garrincha para o seu alcoolismo, mas o alcoolismo do Garrincha foi ser discutido a fundo muito no futuro, né? O alcoolismo do Garrincha foi ser discutido recentemente, e até hoje não é discutido a fundo mesmo, né? Você pega o próprio Adriano, nós mesmos temos muitas brincadeiras com relação ao Adriano, mas foi um cara que passou por um período terrível na vida dele, que se afundou na dependência do álcool, e não sei se, apesar dele ter Cicinho também. O próprio Cicinho, que não conseguiu manter o nível de carreira que o Adriano manteve, né? O Cicinho se afundou bem mais, talvez a dependência dele tenha sido muito maior. Então, é isso, acho que a gente tem que mudar essa visão que a gente tem com relação aos dependentes químicos, e eu fico triste com esses jogadores grandes que dizem ter orgulho de onde vieram, mas não fazem nada para tentar mudar essa condição. Eu não estou falando de filantropia, não estou falando de ficar doando 10% do seu salário, mesmo que fosse 90% do salário. Isso não muda a estrutura de fato. Acho que os jogadores eles têm que tentar entender a estrutura, por que a favela vai continuar sendo favela e vai surgir cada vez mais favelas. Entendeu? É nesse ponto que eu acho que os jogadores deveriam ir atrás. E, assim, vamos ser bem sinceros, jogadores de futebol têm tempo para correr atrás desse tipo de conhecimento, tem tempo para ir atrás desse tipo de coisa, mas não vai, tem uma vida confortável, uma vida luxuosa, e vai ficar na dele, simplesmente trabalhando para se manter. É isso, né? Queria ressaltar, inclusive, que o que a gente está falando, né, discutindo justamente o legado das questões que o Maradona deixa, né? Porque tanto quando ídolo dentro de campo, mas quanto fora de campo, ele deixa todas essas perguntas pra gente, né? Porque eu acho que é isso que os ídolos deixam, que é um legado. E o legado do Maradona não é um legado futebolístico somente, né? É um legado latino-americano, é um legado anti-imperialista, e é um legado de um ser humano que soube utilizar do que ele podia para tentar transformar a realidade dele. E a gente não tenta fazer uma... Hã? Revolucionário. O legado do Maradona é revolucionário. Essa é a palavra. Maradona, inclusive, curiosidade, morreu no mesmo dia que Fidel Castro, outro líder anti-imperialista, revolucionário, que transformou profundamente a história de Cuba e da América Latina, da qual nós possuímos grande admiração. E temos que dizer o seguinte, a gente não quer ficar fazendo a discussão acadêmica, né, no sentido de, o Neymar não está se posicionando, o Neymar não está falando sobre Marx nas redes sociais. Não é isso que a gente está querendo dizer, né? Reforçando mais uma vez, a gente está querendo dizer o seguinte: ações como essas dos jogadores de ajudar as comunidades deles são importantes, como o João disse, mas não mudam a estrutura do que é a sociedade. E ninguém quer que, enfim, afins fiquem dissertando sobre sociologia na internet, mas que pessoas com tamanha influência dos ídolos brasileiros podem e devem utilizar suas vozes
certo? Para agir na realidade. Se posicionem, defendam a causa de verdade. Não estou querendo que saia discutindo Marx, saia citando Lenin, mas se posicione, vá em defesa da comunidade que você tanto tem orgulho de vir dela, entendeu? Quando você fica sabendo que a sua comunidade sofreu violência policial de alguma forma, se posicione, mostre o que aconteceu, dê voz a quem não tem voz. É isso. São ações importantíssimas, né? Por exemplo, Ronaldinho, que é um jogador gaúcho, poderia ter levado para o mundo também essa questão do que aconteceu da violência policial, né? No Dia da Consciência Negra, um jogador gaúcho que jogou no grande clube de Porto Alegre, onde aconteceu o brutal assassinato, e é um jogador de projeção internacional, né? Quando a gente fala isso, a gente quer justamente que os nossos ídolos usem o tamanho e a capacidade que eles têm, né? E é esse o legado que o Maradona deixa. O Maradona sempre defendeu o anti-imperialismo, a América Latina, o papel dele acima de tudo, dos bairros pobres de Buenos Aires, né? E esse legado que o Maradona deixa, que é a coisa maravilhosa, né? Que é isso que a gente está discutindo, né? Um Deus dentro de campo e, acima de tudo, um humano fora dele, né? E eu acho que, no mais, acho que nós podemos nos despedir por aqui, a não ser que temos mais alguma coisa para acrescentar. Queria falar com você, Titinho Abayomi. Por favor, deixe as suas palavras finais. Já acho que tudo que a gente tinha que falar já foi dito, né? Fica só a lembrança de que o Maradona faz com que a gente se sinta como brasileiro também latino-americano, né? Porque apesar da gente não ter essa cultura latino-americana empregada na gente, a gente é latino, a gente sofre o que os latinos sofrem e assim, a gente tem no futebol o melhor da gente, né? Então, até essa rivalidade com a Argentina, essa rivalidade que a gente aprende a ter com o Maradona, se esvai nesse momento pela grandiosidade que ele tem e é isso, assim, viva o Maradona, viva o povo latino-americano. Vote 50 domingo. Isso que eu ia comentar, né? Você, colega nosso paulistano que tá ouvindo a gente, né? Só digo uma coisa, procure uns tweets de resposta de um dos candidatos à presidência sobre o que o Casagrande colocou. O Casagrande fez a pergunta no tweet, né? Falando, você, candidato, como você vai trabalhar com a questão da dependência? Olhe bem para o político que está defendendo essas causas, né? Que principalmente fala sobre elas, porque a gente viu que a gestão de um dos candidatos que está concorrendo, né? Fazia questão de aprisionar as pessoas que estavam nessas condições e tratar simplesmente como, enfim, marginais da sociedade, né? Esse tipo de fascismo disfarçado de liberalismo, que é o nosso candidato das valas, né? Desculpa, das covas, tem praticado. Matheus Takahashi, suas últimas palavras para a gente poder apreciar essa bela camisa do Boca. Né, eu tenho ela, tava um tempão sem usar e acho que seria muito propício até para fazer uma pequena homenagem ao Maradona. Claro que a gente, certamente eu, assim como muitos brasileiros, em algum momento acabou tendo que aprender a ter ódio do Maradona, principalmente quando se trata da Argentina, porque é a nossa rival futebolística, né? Porque a gente sempre gosta de rir do rival e tudo mais, e aí acaba falando do Maradona, né? Acho que falar da seleção da Argentina e do Maradona já era indissociável antes, acho que hoje vai ser, a partir de hoje é cada vez mais indissociável, mas de toda forma fica a nossa admiração pelo Maradona. Eu acho que, claro, cada pessoa tem seu momento de luto, cada um tem o seu tempo para passar pelo luto, tem a questão das fases do luto e tudo mais. Mas eu acho que no final das contas a gente tem que celebrar a vida do Maradona, tem que celebrar justamente a pessoa que foi o Maradona, justamente pelo fato dele ser uma pessoa que não apenas era um grande jogador de futebol ao ponto de ser um grande ícone para a sua seleção e para o futebol mundial, mas ele era uma grande pessoa que acreditava fielmente em suas orientações políticas, em tudo que acreditava na sua visão de mundo e que aproveitou todo esse palco que teve para
para espalhar essa mensagem para o mundo inteiro, tanto que inspira muitas pessoas, inspira a gente do Toxic Sports de muitas maneiras. E, claro, também queria encerrar mais uma vez reforçando a ideia, né, da questão, até pela questão que tornou o Maradona mais humano, que é a questão dele ter errado, né, da questão de ele usar de ter sido acabar se tornando dependente químico por conta das drogas, chegou até a ser excluído de uma Copa do Mundo por conta de drogas, né? Ele acabou sendo pego no doping na Copa de 94, para quem não sabe, né? Cara, tá tudo bem se você errou na vida. Isso não, o problema, a questão é você saber lidar com esses erros, saber lidar com essas questões, e você saber não apenas dar a volta por cima para o público, mas até para você próprio. Porque eu acho que o Maradona, eu acho que mais do que tudo, eu acho que ele, pelo menos ele morre não com uma imagem negativa, que muita gente tentou jogar em cima dele, mas com uma imagem totalmente positiva. Se eu não me engano, uma das últimas entrevistas dele, se não a última, ele questionou se o público iria continuar amando ele. E, velho, eu acho que pela repercussão que ele teve, tanto ontem quanto hoje, né, que hoje foi o enterro dele, eu acho que esqueci agora, a cerimônia, né, na Casa Rosada, em Buenos Aires, eu esqueci realmente a palavra, Deus do céu. Funeral? Isso. Cara, eu esqueci a palavra funeral. Mas, enfim, eu acho que por conta da repercussão dele, dá para ter o Maradona, onde quer que ele esteja, ele pode ter certeza que o povo continua amando ele, que o povo do país dele ama ele, e não apenas o povo do país dele, o povo os povos de muitos países. E é isso. Obrigado pela audiência mais uma vez. Se cuidem, até porque a gente continua tendo na pandemia. E é isso. Tomara que continue conosco acompanhando o Toxic Sports. É isso, né? Falando de grandes jogadores argentinos, nós tivemos aí já a fala do nosso atacante Ábila, né? O Tito Abayomi. Agora vamos falar de outro craque da meiuca, né? Vamos falar aqui de Sambueza. Por favor, se apresente por aqui para dar suas palavras finais em homenagem ao seu conterrâneo. Marcelo, a próxima vez que eu te encontrar, eu vou te agredir fisicamente, cara. Sinceramente. Eu queria me despedir dizendo, talvez uma frase polêmica, mas Diego Armando Maradona foi, e vai ser o maior nome do futebol mundial. Eu não digo o melhor jogador, mas eu digo o maior nome do futebol mundial. Não só pelo que ele fez em campo, mas por tudo que ele representou, por tudo que ele moveu, por todos os sentimentos que ele fez, todos os seres humanos que já conheceram um pouco da história dele, sentir. Como Galeano disse, o mais humano de todos os deuses. É isso. Muito obrigado, Joãozinho. Queria agradecer a presença de todos vocês que já deram seu tchau. Eu sou o Marcelinho, 4 e faixa, Daniel Passarella no dia de hoje. E eu vou me despedir de vocês. Já dissemos belas palavras. E é isso. Adiós, Diego.